a única vez que a gente viu as renas voar no Natal, né? Não, aí já é mais um negócio mais misticismo, chaminé do... É porque Se entra um velho na minha casa pela chaminé, esse cara tá porrada. Então, tinha esse negócio, que só vai visita pra crianças boas, a criança boa e não visitava, e quando ia deixava... Ele ia com vara, que eles vinham com vara. Eu sei que o pai fala assim, que fazia as coisas, eu vou ver. A partir daí que ele virou assado. O podcast de hoje é trazer à memória as coisas boas do Natal. As coisas boas do Natal. E se porventura alguém, quem sabe alguém não teve ainda um bom Natal, que isso seja um ponto de partida. Exato. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tô na Fé Podcast. É isso aí, gente. Estávamos com saudade de vocês, né? Já. Porque faz dias que nós não estamos falando com vocês. Faz um tempo. Mas né? hoje nós estamos aqui de volta. No último podcast de 2025. Rapaz, passou rápido esse ano, né? Passou rápido. Mas ano que vem eu faço um propósito contigo, se você quiser concordar comigo, nós vamos incomodar todo dia esse. Então vamos dar um jeito. Olha, eu vou falar. A gente ainda não chegou, a gente ainda não fez a reunião, mas nós vamos fazer a reunião. Caldeira Produções, Collab, Tô na Fé Podcast, a gente vai fazer uma reunião. Vai unir depois Rapaz. que o pastor... Não, depois que o pastor Vani voltar o homem vai viajar. O homem vai passar... Eu vou viajar. O homem tá indo pra Bélgica passar o fim de ano com a família. Então nós temos que dar esse tempo de férias aí pro homem, pra ele poder dar uma descansada. Pra 2026 nós fazemos uma reunião e olha... Nós vamos fazer uma reunião. Vai vir, Sabe vai que vir. Sabe isso aqui? Hã? É o cartão que eu posso viajar. Ele tá igual aquele... Sabe aquele áudio daquele... eu quero viajar. Eu quero viajar. Não, o homem pegou o cartão agora ninguém para mais ele. Ninguém para mais o homem. Agora... E eu me preparei para a viagem, né? Só que eu fiquei um pouco decepcionado. Quando o dinheiro já tinha ido. Foi assim antes mesmo. que eu para a viagem. É sempre assim. Então, depois que ele voltar, nós vamos fazer a reunião. Nós já estamos resolvendo isso. Porque 2026 vai ter coisas novas aí no Tô na Fé. E uma das coisas que eu já posso falar é que o Tô na Fé vai deixar de ser só Tô na Fé Podcast e vai ter mais conteúdo sendo produzido para o nosso canal Tô na Fé. Vai deixar de ser Tô na Fé Podcast e vai se tornar canal Tô na Fé, o que vai gerar mais conteúdo e muito mais coisas aí para 2026. E agora, no início do ano, também nós vamos fazer algumas mudanças aqui no estúdio para que a gente possa conseguir... Já a Collab, né, vai fazer essa parte da alteração no estúdio. A Caldeira Produções vai criar o conteúdo e nós vamos gravar. É isso que nós faz, né? É isso. Nós faz isso, nós grava. Nós vamos estar criando uns conteúdos para várias... Vão ser vários conteúdos. Vão ser vários conteúdos para a rede social, para aqui, para o YouTube. Vai ter mais conteúdos aqui para o YouTube. E, obviamente, o nosso Tô na Fé vai continuar com o podcast lá no nosso Spotify. Mas aí nós vamos ter mais conteúdo sendo produzido aqui diretamente para o YouTube e para as redes sociais. Então, nós ainda estamos planejando como é que vai ser esse 2026, o que a gente vai produzir. Para aí, quando o pastor voltar, nós vamos sentar direitinho, vamos resolver isso aí. E como é que as pessoas fazem para poder saber de tudo? Tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever, tem que participar, se inscrever, porque aí você vai ter a informação em primeira mão. Em primeira mão. Nosso Instagram é @Tô na Fé _podcast, tudo junto. Tudo junto. Eu admiro muito essa ousadia, né? Do Caldeira, né? Aqui é Caldeira, gente. Sim, agora é Caldeira. Produções. Exato. O Caldeira, esse cara ele é muito brilhante, as ideias dele, é um homem assim. Ele tem uma política de avanço, né? Exatamente. E isso faz somar na vida dele. É interessante porque é isso que precisa, porque o estúdio nós temos, né? Então precisa de alguém que tenha ideias, né? Exatamente. Trazer o conteúdo, fazer o material, porque o povo quer um material bom. E em 2026, a Caldeira Produções vai né, criar outros conteúdos, vamos desenvolver mais conteúdos, não só para o Tô na Fé Podcast, mas também para outras questões. Nós estamos desenvolvendo toda uma estrutura para que isso funcione. Eu estava vendo a pastora Sueli, né, postamos agora, quinta-feira, sem nenhuma produção, nada, tudo ali, para ver quantas pessoas, né, que estão ali, né? Então eu quero trazer ela comigo aqui para o meu horário
e fazer uns trabalhos juntos, né? Exatamente, Então, né? mas é isso a ideia, né? A gente Entendeu? já tem os comunicadores, já temos o estúdio, o que a gente precisa é ter uma estrutura, porque como o pastor disse, a gente quer incomodar vocês todos os dias, né? Exato. Então, para incomodar todos os dias, a gente tem que ter o que falar, o que inventar, senão a gente fica aqui repetindo. E não algo é isso que a gente chame quer. a sua atenção, senão E que construa alguma coisa, né? Para Construa trazer uma alguma coisa. construção também, para poder trazer uma opinião, para poder falar alguma coisa. Então, em 2026, o Tô na Fé não vai ser só o podcast mais, mas vai ser o canal Tô na Fé, onde a gente vai desenvolver muito mais conteúdo para 2026 e vai ser bom. Vai ser bom. Isso aí. Vamos esperar o pastor Vani voltar da viagem de Aguardamos férias dele, vocês, né? e a gente brinca com vocês porque trabalhar cansa demais. Então, cansa. A gente brinca porque trabalhar cansa demais. Né? Então já fique. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curta, compartilha, comenta o que você acha aí que seria interessante ouvir ou ver, o que você quer conhecer um pouco mais da gente, você quer mais outras opiniões, tem sugestões de Certo. conteúdo também, manda pra gente, Exato. que a gente vai estar disponível. E 2026 vai ser um grande ano. Esse é o último podcast e por isso nós trouxemos uma pessoa especial Exatamente. para poder participar com a gente desse último Exatamente. podcast do ano. Nosso amigo e pastor, né, do ministério, pastor da igreja de Damaia, na cidade de Damaia, né? Assembleia de Deus aqui em Lisboa, na Lisboa. cidade de Damaia. Exatamente. Damaia não, mas lá é a cidade amadora, né? É, a cidade Damaia, amadora. Damaia é um... é como se fosse um bairro, né? Eu não sei Isso. como é que chama aqui. É como se fosse um bairro. Pastor Samuel Zaron, com vocês aqui. Boa tarde, pastor. Boa tarde para nós, Maico, pastor Vani. Para nós é motivo de muita alegria. Nós estar aqui com vocês, conhecendo esse trabalho maravilhoso da Caldeira, né? É isso mesmo, né? Caldeira Produções. Caldeira Produções. E eu creio que tudo que vem, que agrega para uma melhora em questão de informação, a nossa questão, a base principal do Tô na Fé Podcast é uma orientação de acordo com a palavra. Certo. Então, eu acredito que só tem a crescer, só tem a prosperar. Por quê? Porque a base principal está sendo a orientação da palavra, do Evangelho de Cristo, ir tirando também, assim, desmistificando, né? Exato. Muitas coisas. Exato. Porque hoje em dia muitas pessoas querem produzir conteúdo, mas muitos não para orientar a pessoa a ter algo melhor, mas muitos conteúdo tóxico, né? Muitos conteúdo que vem trazendo desinformação. Porque mais desinforma do que mais informação, porque induzindo, muitas vezes induz o ouvinte, quem está assistindo e tal, induz a pessoa ao erro ou a fazer aquilo que ele está criando. Certo. Entendeu? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns, pastor Vani, parabéns ao Maico, a toda a produção, por esse trabalho que se iniciou este ano, mas já iniciou de pé direito. Exato. De pé direito. Certo. Então, Deus abençoe. Estamos aqui hoje, para nós é uma honra estar aqui. Então, sempre quando puder e a gente puder estar aqui com vocês, nós vamos estar levando um pouco da simplicidade do Evangelho, que é o que nós temos. É o que nós sempre falamos, né? O podcast, eu Tô na Fé, ele surgiu uma ideia da gente falar a verdade. A gente tem um compromisso com a verdade. Sim. Seja a nossa verdade, a verdade do Evangelho. Então, assim, a gente não tá aqui para poder ser modinha, né? Porque a gente vê muitos conteúdos aí que são produzidos, mesmo com a intenção de causar impacto, de chamar atenção e tudo mais. E às vezes a pessoa falta com a verdade para que esse conteúdo gere mais impacto ainda. Então, nós não estamos preocupados com números, nós não estamos preocupados com em crescer só de números, mas sim mostrar o que é a verdade do Evangelho, o nosso dia a dia. Nós estamos aqui, eu, o pastor Vani, falando do nosso dia a dia, de como que a gente vive, de como que a gente comporta, como é que é a vida do cristão, para também tirar um pouco daquela desmistificar um pouco a vida do cristão, né? Que às vezes a pessoa acha que o Evangelho ou que o cristianismo, a religião, ela prende a pessoa, sendo que na verdade a gente quer mostrar que o Evangelho ele realmente liberta, e essa liberdade te dá opção, né, de você escolher o que você quer fazer, exato, quando você quer fazer, e também o direito de dar não, né? Porque às vezes o pecado ele te coloca num ciclo viciante em que às vezes você não consegue falar o não para as drogas, ou não para bebida, ou não para prostituição, para essas coisas.
E isso só tende a piorar e acaba com o psicológico e tudo mais. E o evangelho é diferente. O evangelho ele te dá essa concepção do que é certo, do que é errado. Às vezes são pequenas coisas que te induzem a fazer coisas erradas, mas você, quando não é liberto, você não tem essa maldade, esse entendimento. E então, uma vida do cristão não é só sobre a igreja te prender, mas é questão de você fazer a escolha e, na maioria das vezes, a escolha é o certo. Né? Aqui, quando a gente fala assim, que o evangelho não é um evangelho da liberdade, né? Não significa que você vai fazer porque então é livre, faça o que eu quero. Não, você vai fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Sim, sim. Porque a pessoa tem gente que pensa que não, então é livre, eu vou fazer aquilo. Não, você senta numa mesa e você tem um alimento ali que te faz mal, e você vai comer aquele alimento só porque você gosta dele, mas faz mal. Você não vai comer, né? Porque ele faz mal. Então você vai dizer, não, eu gosto, mas não me convém. E no mundo espiritual é assim. Tem coisas que até gosto, né? A gente tem coisas que a gente gostaria, tem que desejo, mas a gente sabe que aquilo não é bom pra gente. Exato. Vai gerar uma consequência no futuro, vai gerar um problema no futuro. Então eu tenho que me abster daquilo ali, né? Então é isso que nós vamos ensinar, né? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então, é essa liberdade que Cristo anunciou. Exato. Porque a liberdade, eu tenho uma visão sobre a liberdade no Evangelho, a liberdade em Cristo. Qual a liberdade? É que eu sei o limite que eu posso ir e sou livre para não fazer, para não praticar. Exato. Porque quem está dependendo de algo que lhe faz mal, e ele não tem o conhecimento do Evangelho, ele não nasceu do Evangelho, nasceu da água, do Espírito, então ele não tem essa liberdade de dizer não. Ele não consegue dizer não porque ele não conhece essa liberdade. Sim. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a pessoa ele é um dependente químico e ele promete todo dia, promete e não consegue chegar. E muitas vezes a pessoa que já nasceu da água, nasceu do Espírito, ele é livre, ele sabe que ele pode pegar a hora que ele quiser. Sim. Mas ele tem a liberdade de não pegar, de não fazer. Entendeu? Então é esse sentimento de ser livre, entendeu? Sair da escravidão, porque o escravo é aquele que sabe o caminho, mas não pode fazer, não consegue fazer porque ele tem um dono. Ele tem dono, ele está preso. Então, quando a pessoa está livre, então ele tem a escolha. E tem coisa melhor do que você poder escolher. Certo. Você vai poder escolher fazer o certo e não fazer o errado. Você pode escolher. Tem pessoas que não conseguem escolher. Sim, é verdade. Porque ele tem o peso da escravidão. Sim. O fardo mais pesado ainda está sobre os seus ombros. Aí quando Cristo chama, vem até mim que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele vai tirando esse peso e a pessoa geralmente fala, puxa vida, a porta estava aqui e eu não via que essa porta, essa liberdade, eu tenho essa liberdade de escolha. Então isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas. As pessoas acham que ser cristão é andar só com a Bíblia debaixo do braço e muitas vezes, tipo assim, ser chato, ser cara fechada e ser delegado ou ser o dono da razão. Também. Então, nós não somos o dono da razão. Nós simplesmente sabemos que temos a escolha de fazer, entendeu? Entre o certo e o errado. E nós escolhemos praticar o certo diante da palavra. É uma coisa que o pastor sempre comenta aqui no nosso podcast, as pessoas que acompanham já sabem, é que a gente sempre fala assim, que, querendo ou não, para poder você ter uma vida social, né, as leis, a sociedade exige que você seja uma pessoa boa. Ou seja, você faça o bem, você se comporte bem, que você ande correto. E se não fazer isso, por que não fazer com Deus? Né? Se não fazer isso com propósito. Você já tem que fazer. Você tem que o não roubar, o não prostituir, não cobiçar a mulher do próximo. Isso são leis da vida normal que você tem que fazer. Então, por que não fazer isso com propósito? Né? Então, o cristianismo é basicamente isso, é fazer as coisas certas, só que agora com propósito de alcançar o céu. É isso que a gente vai falando. Então, hoje, o último podcast do ano, estamos em dezembro. E a grande data comemorativa de dezembro é o Natal. E nós vamos comentar sobre isso. Nós falamos sobre Halloween no
nos 2 podcasts atrás. Nós Foi. falamos sobre o Halloween. E agora nós vamos falar sobre o Natal, a perspectiva do Natal no Sim. cristianismo, a perspectiva do Natal aos nossos olhos. Antes da gente começar, só para poder a gente introduzir o assunto. O Natal, Certo. muitas pessoas falam que o Natal é uma comemoração pagã, mas inicialmente comemorada pelo cristianismo. Exato. Né? Pela igreja, a antiga igreja católica romana, ou seja, o Natal foi fundado pela igreja católica, foi colocado no dia 25 de dezembro também pela igreja católica, apesar da comemoração de Natal não ser da maneira que a gente conhece hoje, né? O Sim. Natal, ele era comemorado como era feita a comemoração de, até então, tem um nome, eu esqueci o nome da comemoração, que era o fim da colheita. Era fim da colheita, né? A comemoração, tipo assim, do nascimento do inverno, né? O começo do inverno. Exatamente. Era o fim de como se fosse o fim da estação. E tava dando bem-vindo, dava-se o bem-vindo ao sol, né? Ao verão. Solstício, é isso. Era a comemoração do solstício. Solstício. Né? Que inicialmente era Sim, que nascer do sol, ou seja, o início do verão. O Né? início do verão. Então, a origem mesmo desse dia 25, desse dia 25 realmente é uma festa pagã. Sim. Realmente é uma festa pagã. Só que eles tinham eles festavam nesse dia, então tinham vários deuses que também prestavam continência ao sol nessa época e tal. Então, com o crescimento do cristianismo, que é o cristianismo pela Igreja Católica, com o crescimento, então aí houve-se essa introdução. Exato. Então aí ela passa a comemorar, como já era um feriado normal, um feriado comum. Sim. A igreja adapta isso para um feriado cristão, né? E adapta isso para um feriado cristão, entendeu? Aí onde eles Assim, entram com a lembrança do nascimento do menino Jesus. Como acho que a maior parte dos feriados que nós conhecemos, principalmente os feriados comemorativos, como é a Páscoa, Halloween, essas coisas, tudo foi adaptado pela igreja cristã de algo que já tinha, que existia, né? A igreja cristã, a gente esteve comentando alguns dias atrás sobre que a igreja cristã ela tem essa necessidade a antiga igreja cristã romana, né, ou catolicismo romano, tinha essa necessidade de popularizar a sua aceitação no povo, né? Que depois da morte de Jesus Cristo, depois das viagens de Paulo, a igreja a antiga igreja romana cristã, ela começa a ficar ser vista com maus olhos, né? Então, por questão de ter matado Jesus, de ter ido contra Jesus e não sei o que e tudo mais, o judaísmo, aquela coisa toda. Vamos dizer que aquela confusão ali que foi na época de Jesus, como quando Jesus veio, mostrando uma outra visão sobre o que era evangelismo, sobre o que era ser cristão, sobre o que era ser evangélico, sobre tudo, né? E a Igreja Católica, ela ia um pouco contra esses princípios, né? Então, acaba que a igreja começa a ser vista com maus olhos. Aí, para poder se adaptar ao novo cristianismo, à revolução cristã que Jesus provocou naquela época, ele tinha essa necessidade de se popularizar, então foi trazendo essas festas, até então pagãs, ou de culturas pagãs, para o cristianismo, dando outro nome, dando outro significado, para poder ficar mais aceita, para ser aceita aí pela população. E foi isso que aconteceu também com o Natal, né? O Natal era inicialmente a comemoração pagã porque não era cristã, né? Então a gente considera uma comemoração pagã por não ter princípio, ou ter base cristã para que essa festa aconteça, né? Então por aí a gente tem essa divergência aí. A igreja traz para o cristianismo e começamos a comemorar o Natal, mas não ainda do jeito que é hoje, né? Sim, porque essa festa para muitas pessoas não é aceita, para muitos evangélicos, muitos cristãos, por causa muitos batem muito a questão do dia do nascimento de Jesus, que biblicamente não chega a ser o 25 de dezembro, né? Só que como agrega já um hábito antigo que tinha, um hábito de um culto pagão que tinha, com o crescimento da igreja, então agregaram aquilo para trazer, eu acredito que o líder da época da igreja católica, o Papa, eu esqueci o nome dele, mas eu acredito que o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer que
que o crescimento da igreja mais conhecido ainda, a igreja fazer a igreja ser mais conhecida ainda. Certo. Como se é um dia que todo mundo conhece, como que é um dia que todo mundo ia festar, ia para a colheita, ia prestar continência ao sol, ia e tal. Então existia também aquela festa, que a festa pagã sempre ela é arregada com bebidas, orgia, prostituição. Então toda festa pagã sem a presença do álcool, sem a presença da bagunça, da orgia, do sexo ilícito, então não faz parte de uma festa pagã. A festa pagã, geralmente, ela é arregada com tudo exagerado. Exagerado. Então, como a igreja estava crescendo, e a gente, no meu modo de ver, eu tenho muito respeito pelo catolicismo, pela igreja católica. Lógico. Eu, como pastor, eu reconheço o trabalho da igreja católica. Com certeza. Eu reconheço porque não tem como eu fechar meus olhos ou virar as costas para um trabalho. A igreja católica, ela é uma máquina que funciona há séculos e séculos, funcionando do mesmo jeito que começou. Sim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que começou. Então, ela... 20 séculos, 20 e poucos séculos que ela tem, desde a época ali, após Jesus, não sei a época específica, mas acho que em torno de 300 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Imagina um trabalho desde aquela época até no dia de hoje, falando a mesma coisa. Perdurando, né? Não tem... Diferente do cristianismo, né, que a gente é hoje, a gente é o protestante porque... vamos dizer que saímos do catolicismo, né? Mas todos nós surgimos, todos nós surgimos do catolicismo. Sim. Então, a máquina Igreja Católica Apostólica Romana é uma máquina perfeita que trabalha até no dia de hoje da mesma forma. Da mesma forma. E não tem como tirar isso. Então, a gente vê a propagação do evangelho, a gente vê a propagação de benefícios, de bem, de ajuda ao próximo, de lugares, de casas de idosos e tal, tanto do trabalho, a educação à humanidade, sim, a educação tanto das línguas dos lugares, como a educação da palavra, a disciplina. Então, é algo que não tem como refutar, não tem, sim, como tirar da Igreja Católica. Então, temos alguns embates? Temos, como todo lugar temos. Mas o respeito... das igrejas cristãs, sim, também tem, né? Então, eu não vim aqui, vamos supor, eu não estou aqui, nós estamos aqui hoje, tipo assim, para martelar algo, sim, entendeu? Mas na minha visão, eu acredito que foi um avanço da propagação do Evangelho a trazer o conhecimento da população sobre o menino Jesus, sim, e trazer justamente para um dia que o povo já estava acostumado a vir. Sim. Eu acho que mudar o sentido, o significado daquela data, né? Sim, mudar o significado, dar um significado mais... Embora que aqui, acho que na época houve-se muitos embates, muitas pessoas, quem sabe, na época não aceitavam e tal, mas aí nós podemos ver que agora, em quase todo o mundo, se comemora o Natal, sim, colocando como Cristo, como o cabeça do dia, como o nascimento dele. É a comemoração do nascimento, né? O nascimento de Jesus Cristo. Porque toda festa cristã que não tem o convidado de honra se torna uma festa pagã. Exatamente, que o princípio muda, né? Eu posso ser crente, eu posso ser, sim, o que for, mas se no meu dia de Natal, no meu almoço de Natal, jantar de Natal, dia de Natal, o convidado principal não tiver, fica diferente. Aí vai ter tudo que outra festa pagã tem. Tem tudo, mas não tem Cristo. Uma questão que a gente, né, vê muito, que as pessoas comentam sobre a festa pagã e tal, fala que porque o Natal é uma festa pagã, que teve início pagão e não sei o quê. Mas se nós formos levar no pé da letra, nós não podíamos nem comemorar o aniversário, né? A festa de aniversário é uma festa pagã. A Bíblia não manda você comemorar dia nenhum. Sim, exatamente. É o que eu li ali antes, né? Não, mano. Se um dia é mais especial que o outro, tem gente que acha que um dia é mais especial, tem gente que acha que todos os dias são santos, né? Sim. E eu creio que todos os dias são iguais. Né? Então tem alguns dias que a gente supervaloriza ele um pouco mais, né? Exato. É alguma coisa que aconteceu, a gente dá uma ênfase maior. Mas um dia é igual ao outro, né?
Agora, vamos colocar aqui uma data muito importante para o casal, que é o dia do casamento. Exato. Entendeu? Agora, aonde tem uma base bíblica para mim comemorar o dia que eu casei? Não tem. Não tem. O aniversário. Então, o Natal é o nascimento. O Natal é o nascimento. Então, todo ano que eu comemoro o meu Natal, entendeu? É o dia do que eu nasci, é o nascimento. Então, embora ficou épocas diferentes, meses diferentes, mas a intenção está em que a humanidade lembra que Cristo encarnou na terra como homem. Veio, pagou o preço que tinha de pagar, o sacrifício da cruz, em prol da humanidade. Então, eu acredito que a base, a essência do Natal tem que ser isso. É essa aí. E se a gente for levar para princípio bíblico, Jesus, quando ele esteve aqui, ele participou das festas, né? Foi. Das festas do tabernáculo, a festa até então a Páscoa antiga, né? Páscoa antiga. A Páscoa antiga, que é a Páscoa que a gente conhece hoje, não é a mesma Páscoa da época, né? Que hoje a gente comemora, né? A ressurreição de Cristo, né? A Páscoa antiga não era para isso, mas tinha a Páscoa, o nome Páscoa se manteve, mas a festa era diferente. Jesus participou da festa da Páscoa. A questão é igual o Samuel falou, ao que você está comemorando? Quem que é o anfitrião principal, né? O participante especial? Quem é o seu convidado? Se você convida Deus para ceia, se você convida Jesus para ceia, vai participar com você, né? E não se esquecer quem realmente te libertou. Agora, não sei se o pastor teve informação, ou o evangelista Maico teve informação, mas esses dias natalinos, são os dias que mais as pessoas tentam cometer suicídio, e é os dias que as pessoas deprimidas se deprimem muito mais. É os dias é o mês que mais enche escritório, consultórios, e é onde tem um avanço em suicídios. É esse dia de Natal. Agora, não tem nada a ver com o anfitrião do Natal, que é Cristo, que nós comemoramos. Agora, por quê? Porque essa época você fala, porque é festa pagã, por causa que... Não, porque esta época é uma época que tenta levar as pessoas para um convívio familiar. Exatamente. Exatamente. É o que eu penso também. Você imagina, você né, o cristão, por exemplo, fala que não vou comemorar, mas olha para as casas em volta, vê a família reunida, vê todo mundo se coisa e não sei o quê. Eu falo, por exemplo, por experiência própria, né? Nós crescemos, eu sou da Assembleia Antiga mesmo, raiz, então assim, era expressamente proibido você comemorar o Natal. Então, dava ali 24 de dezembro, por volta de 10, 11 horas, que as pessoas começavam a se juntar e não sei o quê. E eu via as famílias reunindo e tudo mais, e a gente, cada um do seu lado, assistindo televisão, né? Que na época não tinha celular, então jogava brincando, alguma coisa assim, mas ninguém se reunia. E às vezes, dependendo da situação, evitava se reunir com a família, com o restante da família, com a família que não é, a parte da família que não é cristã, a gente evitava se reunir com aquela família. Com medo de pecar. Com medo de pecar. Então, sim, aí você vê aquilo ali tudo e fala assim, não tem nada de Deus nisso, né? Mas, pronto, então, eu acho assim que, como o Samuel falou, desde que você comemore, mas entendendo o real significado disso, que você está ali em família, você está ali comemorando a família, você está lembrando de Deus, você está fazendo a sua oração, você está... Então, né? Porque o propósito do Natal é que as pessoas entrem em comunhão. Em comunhão. Em comunhão. Sim, o propósito da ceia não é o mesmo? Exatamente. É a mesma coisa. Todo mês a gente reunimos, e aí a gente tenta lembrar. E vamos lendo sempre as mesmas leituras e tal. A lembrar quem? O anfitrião da ceia. Da ceia. Que é Cristo. Então, a lembrar, aquilo, a morte, a ressurreição, o sacrifício, por que foi, os deveres nossos como cristão, que após Cristo surge que o cristão. Que o cristão é o pequeno Cristo, aquele que segue os passos de Cristo, aquele que tenta imitar Cristo. Exato. Entendeu? Então, para nós, que todas as vezes que nós a lembramos, que nós paramos para cultuar esse dia, se torna um Natal. Sim. Uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar nessa questão
é que essa festa, ela é para, como a gente comentou já, para aproximar, né? Então, você vê que tem pessoas que viajam, né, quilômetros e quilômetros, né, para reunir com a família, né? Sim. Então, essa data, ela é muito importante, porque quando se reúne pessoas, vamos dizer, do bem se reúne, vamos usar essa linguagem para não ficar muito, né, a pessoal do bem, vai acontecer coisa boa. Sim. Não vai acontecer coisa mal. Agora, quando você reúne as pessoas que têm pensamentos negativos, é claro que vai acontecer coisas negativas, porque o pensamento deles é outro, né? Sim. Então, mas não tem como a gente condenar o dia, até porque a própria palavra diz para nós, é respeitar aquilo que as autoridades constituíram. Então, elas determinaram que dia 25, então nós vamos fazer essa comemoração, comemorando, né? Vamos dizer, o nascimento, ainda que não seja o dia, a gente sabe que não faz sentido dizer que é no 25 de dezembro, porque no segundo o que a gente lê não é. Mas a gente está fazendo ali trazendo à memória o nascimento, né? O nascimento vamos dizer assim, da libertação, né? Da nossa liberdade e a união que traz na família. E muitas pessoas acabam se matando, que você estava comentando, porque se sente só, abandonado, né? Não tem ninguém para estar perto dele. Aquilo traz um pânico, um desespero para ele, né? Sim, embora muitos líderes tratam esse dia como um dia de um culto pagão, mas quem faz o culto pagão é quem segue o paganismo. Exatamente. Quem segue o paganismo. Então eu posso fazer desse dia um dia pagão, se eu quiser. Sim. Um exemplo que eu falei, a gente falou até no podcast onde a gente falava do Halloween, sobre a diferença da festa pagã para a festa mundana. Sim. A festa mundana é aquela que você não comemora nenhum deus, mas você faz coisas mundanas. Né? A festa pagã já tem o intuito de você comemorar algum deus, ou fazer sacrifício, ou fazer devoção a algum deus. Então, por exemplo, o carnaval inicialmente sim, uma festa pagã, mas hoje, por exemplo, o carnaval brasileiro não é uma festa pagã. Diferente do carnaval, por exemplo, europeu, que o carnaval europeu já é uma festa pagã, para comemorar alguns deuses, né? Então é feito ceias, é feito devoções e tudo mais, enquanto no Brasil o povo vai pra rua e faz o que quiser da vida, né? E aí entra a prostituição, a droga e tudo mais. Então, essa festa mundana, eu acho que dependendo da circunstância é até pior do que a festa pagã, porque ali você não tem uma regra, vamos dizer. Pelo contrário. Porque a festa pagã você já está cultuando. Já está cultuando, vamos colocar assim, a um Deus, né? Embora que eu pregue que não existe um Deus, a não ser o Criador de tudo. Deus é único, né? Deus é único. Mas existe aqueles... Você cria seus deuses, né? Sim. Você Cria seus deuses, cria seus demônios. Cria seus demônios também. Porque o próprio ser humano, ele acaba criando... O que ele vive durante a vida dele é o que ele fez da vida dele, uma criatura de alguma coisa. Ou uma criatura do bem ou uma criatura do mal. Exato. Ou ele é um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, ou ele é um demônio, um pequeno demônio. Porque não, essa liberdade que Deus deu, essa liberdade de escolha que Deus deu, então essa liberdade ela faz que a pessoa coloque para fora o que realmente ela é. Exatamente. Foi a mesma coisa. Deus, na minha visão, Deus ele não cria o mal. Não, com certeza. Ele não cria o mal. O que ele cria? Ele cria a possibilidade de alguém fazer o mal. Sim. Porque senão não tem como falar que ama a Deus se não existe possibilidade de eu errar, de eu pecar. É o livre-arbítrio, né? Você tem liberdade de fazer seja o bem, seja o mal. Então, o Satanás, ele tendo essa liberdade, na época, ele tinha essa liberdade de escolha, então ele tinha a possibilidade de falar algo contra ao Criador. Então aí é onde ele criou aquela possibilidade, ele induziu aos outros anjos, uma parte dos anjos ali, aquela possibilidade que ele tinha, onde aí surge o pai do mal, o pai da divergência, né? Então onde surge? Então eu posso fazer de qualquer coisa boa. Sim. Se eu estiver no meio e quiser fazer aquilo que é bom, eu quiser trazer para o mal, então não há uma regra aí. Não. Então Deus não vai me brecar. Não.
Então eu posso fazer de qualquer festa, até festa cristã. Sim. Eu posso, no lugar de colocar, tirar o anfitrião, tirar Cristo dali e induzir ou qualquer outra coisa. Certo. E isso vai acabar se tornando uma festa mundana ou uma festa pagã. Então eu não posso pegar o Natal e já titular e colocar como festa pagã e sair pregando para todo mundo, porque tem muitas famílias, como o pastor disse no começo, que ele usa esse dia, além que é uma união muito forte entre o cristianismo e o comércio e tudo, porque tudo é movido pelo comércio mesmo. Esse dia eu falei lá na igreja que essas palavras assim, que 99% da população, ou até mais, ou 100% da população, não quer saber de pão de cada dia. O pão de cada dia que Deus prometeu, ele é a promessa dele, né? Na oração, o pão de cada dia nos dai hoje. Todo mundo quer algo a mais. Todo mundo quer algo a mais. Então, não satisfaz mais o pão nosso de cada dia. Não. E eu acredito que nunca satisfez a humanidade. Com certeza. Mas quando Deus ele cria essa possibilidade, então aí é onde vem o mal, onde vem o erro, e muitas pessoas, por mais que as coisas estejam boas, estejam caminhando, sempre tem alguém para querer o enganjamento, fazendo que aquilo esteja errado, pregando alguma coisa ao contrário. Porque vamos supor, algo bom, o dia 25 é algo bom, para mim é algo bom. Por quê? Porque eu vou estar entre família, se eu não tiver, eu vou estar ligando para eles, conversando com eles, comprando presente, fazendo as coisas e tal, acontecer a alegria no meu lar nesse dia. A alegria no meu lar nesse dia. Agora, como é que eu posso falar que esse dia é um dia do adversário da igreja dentro do meu lar? Não tem como. Porque dentro do meu lar ele não tem... Não tem vez, nem voz. Mas aí entra a questão, por exemplo, as pessoas falam sobre a árvore de Natal, sobre o Papai Noel. Aí entra a questão da comercialização. O Papai Noel, por exemplo, né, foi criado pela igreja. Aqui fala Pai Natal, né? O Pai Natal, né? em alguns países vai falar o São Nicolau, né? São Nicolau. Que, o Santa Claus, que é nos Estados Unidos, Santa Claus. Né? Mas aqui em Portugal o Pai Natal, no Brasil o Papai Noel. Isso é uma fundação, é uma invenção também da Igreja Católica, né? Pro Papa São Nicolau, do século IX. Ele foi Papa? Do século IV foi Papa. Foi um Papa. Eu lembrava que era padre, mas é Papa. Papa, foi Papa, né? Sim. Mas ele era um homem que fazia muito bem. Muito bem. Ele tanto que ele tinha esse hábito, né? Tanto que a roupa não era vermelha, né? Era verde. Inicialmente a roupa dele era verde. Por isso que tem o verde junto, então, no vermelho? Tipo doente. Era tipo doente. O vermelho veio depois pela Coca-Cola. A Coca-Cola fez o Papai Noel vermelho. Exato. A Coca-Cola que fez o Papai Noel vermelho. Porque até então o Santa Claus, ou o Papai Noel, ele era o São Nicolau, na verdade. Ele era a roupa verde, ele vestia, era a roupa que ele usava muito, principalmente, era uma roupa, se eu não me engano, uma roupa tradicional de Papa da época. E aí era aquele terninho verde, no caso, com os detalhes brancos ali, por causa do frio, essa coisa toda. Por isso que era assim. Agora, o gorro veio depois, porque o Papai Noel não tinha gorro. Foram incrementando. Depois. A roupa vermelha foi a Coca-Cola que colocou. Conforme a população ia avançando, criando alguma coisa, que chamava a árvore de Natal, por exemplo, a árvore de Natal era um dos antigos nórdicos de uma outra comemoração, não tinha nada a ver com o Natal, mas eles pegavam em volta de uma árvore, sentavam todos em volta de uma árvore para poder comemorar alguma coisa lá, não vou lembrar exatamente. Muitos não, vamos colocar aqui, mas alguns teólogos dizem que a invenção da árvore de Natal é de Martim Lutero. Alguns falam que ele que fez a primeira árvore, mas se a gente for ver mais profundo sobre a questão da árvore, essa árvore de pinheiro, algumas festas ela sempre teve envolvida. Exato, é uma festa nórdica. Mas então a questão do Lutero é uma questão que para estudar mais, para entender. Para entender, porque às vezes pode ser sim, que ele adaptou. E ele veio dessa cultura católica também, que na verdade ele era um padre, né? Exato. Então aí pode ser que ele popularizou, mas a questão da comemorar a festa com árvore já era normal dos nórdicos. Era uma coisa tradicional. E tinha que ser o pinheiro, né? Porque o pinheiro tem também suas razões, né? Suas razões de ser o pinheiro. Tem, cada coisa ali tem. Aí depois o povo faz. Mas aí a questão é, por exemplo,
pisca-pisca, Sim. bolinhas, isso aí é comercialização. Sim. Isso não esquece, é comercialização. A mesma questão do Papai Noel. Então, a questão de dar presentes também é questão de comercialização, porque na época... Porque São aproveitaram- Nicolau não dava presente, dava dinheiro, né? Não sei. Porque quando um pouco que eu li sobre São Nicolau, as pessoas menos favorecidas, o que ele fazia? Ele colocava as moedas, algumas coisas ali ao pé do... Era muito comum questão de chaminé, muito comum sim. essas coisas. Então ele deixava as moedas ali, sempre ajudando os pobres, os mais necessitados. Então aí por isso que ele entra nessa... Ele entra como... Ele fazia isso pelos menos favorecidos. Isso, como ele entra no lugar aí de Papai Noel ou de Pai Natal e tal, ele entra por causa da bondade que ele tinha, entendeu? Então, por ser um senhor de idade, e sua vestimenta e tal, um bom homem, Sim. então começa aí aonde ele entra aí. Mas Eu vi que também que ele parece que ele fazia os brinquedos de madeira e dava para as crianças. Então, ele saía, não só no dia 25, mas ele fazia os brinquedos e saía distribuindo. Ele Era mesmo uma fazia. tradicional já, uma coisa Ele já tradicional. fazia os brinquedos de madeira e saía distribuindo Não para era, as crianças. não era só um dia, né? Entendeu? Não era só um dia. Aí depois, claro, aí vem a popularização, a questão das rendas. Pelo do bem Papai Noel, que ele isso fez tudo. também em favor do cristianismo e pelo tempo, então acho que é por isso que ele se tornou o São Nicolau, né? E os caras são muito criativos, né? Porque foi a única vez que a gente viu as renas voar no Natal, né? Então, aí já é mais... Já coloca mais o misticismo. O misticismo, entra... Mas a questão assim vamos deixar as coisas mais pro Hollywood. Sim, Hollywood. Pra Negócio vender mais um filme e pular tal. na chaminé do... Porque... Se entra um velho entra um velho na minha casa pela chaminé, eu digo, corro. esse cara tá porrada. Não vai achar isso não. Porque é o seguinte, isso precisava se tornar tipo assim, com o crescimento da tecnologia, com televisão, essas coisas, então precisa se tornar algo que chama a atenção. Chamativo. Entendeu? Então, a fantasia, tinha de se criar uma fantasia, sim. Porque onde você pega uma criança, você não pega com uma criança com um conto sério. Sim. Você pega uma criança com fantasia. Sim. E uma coisa, pastores, evangelista, que a gente precisa lembrar, eu não sei, porque eu já sou um pouco mais maduro que vocês, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Não, um pouquinho sim só. Na nossa infância, a gente trabalhava, passava o ano, assim, com uma preocupação, porque o dia de Natal tinha que prestar conta pro Papai Noel. Então, tinha esse negócio que só vai visitar para crianças boas, a criança ruim eu não visitava, e quando ia deixava... Ele ia com vara, que eles vinha com vara. Não, eu sei que a criança que fazia as coisas boas ganhava presente, afinal ganhava alguma coisa ruim, não sei se era pinha, sei que era lá. Não ganhava nada. Eu participei em encontros que ele vinha com vara. Não, aí era minha mãe. Aí ele sentava e ele falava, não, porque daí eles faziam a lista, né, pra ele, né? Sim. Entendeu? Então, um exemplo. Ivani, tal dia... Ele contava. tinha revelação. Ele era dedo duro ainda. Tinha revelação. Ele era dedo duro. Tem que passar aqui. Levar umas varadas. Aí o cara passava lá e ele... Com a varinha, né? Não doía, mas já o medo, né? Então, a pessoa... Eles trabalhavam a psicologia da criança... Vai dizendo assim, não, aí é tortura, é bullying, não sei o quê, pode ser o que seja. Mas a criança, ela tinha uma razão para se preocupar, para não errar, porque ela queria receber o presente. Sim. Né? E se ela errasse, ela tinha um problema porque o Papai Noel estava vendo. E não trazia o presente. Entendeu? Uma vez nós estávamos brincando e depois, com o passar o tempo, eu... fui crescendo e foi abrindo a mente. Aí você descobriu que o Papai Noel não existe? Aí o Papai Noel, eu morava na casa do Papai Noel. Né? Aí nós fomos, minha mãe trabalhava na casa de uma família, né, split, e aí nós fomos para a roça do menino e brigamos. Se carcamos no laço lá, a gente pegou um pé de milho e batia no outro e briga. Aí daqui a pouco... Nós olhamos assim do lado, assim, o Papai Noel, de pé olhando para nós. Rapaz do céu, pensa só, a correria, o gritedo, o desespero. Aí ele mandou, mandou parar e, ó, vocês se perdoam aí, se abracem aí.
E aí ele foi embora, né? Dezembro tá logo ali, vocês vão ver. Só que ele não lá na cidade ele nunca vinha de reno, ele vinha sempre a pé. A pé de charrete, De jumento. A gente achava raça, a gente cortava pasto pro animal dele, pro cavalo dele, pro burrinho dele. Não era rena, não. Não, ele era cavalo. Era no Brasil, né? O poder da história, da história, de vez ouve pela boca do pai, da mãe, dos avós, de alguém de mais autoridade do que uma criança, o poder que tem de colocar na memória deu algo tão assim, tão importante. Fenomenal, é coisa assim. Porque isso aí é o poder da palavra. Poder da palavra. Entendeu? A palavra bem direcionada, mal direcionada, ela muda uma vida. Muda. Sim, mas aí que entra a questão mesmo dos contos, né? É justamente isso. A história vamos dizer que a história do Papai Noel surgiu para poder contar histórias do São Nicolau e tal. Só que essas outras coisas que são acrescentadas justamente já com o intuito de fazer algo diferente nas crianças. Uma educação. E aí sim, aí sim, vem as pessoas depois vão criar, mas porque nós era diferente. É tipo assim, nós esperávamos Natal, mas é por causa do churrasco. O churrasco. Mas por causa da comida. Não, nessa época eles não, lá no sul, eles não faziam churrasco, não. Então, Era a festa, tu tinha que ir pro clube, né? E lá ele vinha, sentava lá numa cadeirinha, né? E lá uma coisa que eu ia comentar, que lá no Brasil era o peru de Natal, né? Sempre o peru de Natal. Aqui já é o bacalhau. Já é o bacalhau. Lá a gente tinha um panetone, aqui tem o bolo rei. Então cada país inventa a sua cultura, né? A sua história, cada um inventa a sua história. Fala mais perto do microfone quando for conversar. Que aí cada país, cada nação, cada grupo de pessoas inventa a sua história para poder criar alguma outra coisa, algo que faltava. Sim, para comercializar mais, também. Mais alguma coisa. Que diz que para descontrair, né? Diz que ninguém mora na véspera, né? Sempre na hora, mas não, o peru mora na véspera. Aquela música. Eu vi um meme. Eu vi um meme esse dia. Ai, de Miguel. Que o cara postou lá. Jesus nasce na manjedoura, né? Aí o peru de Natal aí fala assim, que menino feio. A partir daí que ele virou o peru assado. A gente, na nossa época, na verdade, eu mesmo e tal, acho que muitas pessoas da nossa época, porque era uma época que a gente sabia que ia ter churrasco, ia ter uma comida a mais, entendeu? Uma carne e tal. Sim. Então a gente, e aí tinha as tubaínas, entendeu? Então a gente ficava mais assim, apreensivo. Mas parece que era muito mais longe o Natal. Sim. Demorava muito. Era uns 10 anos para chegar o Natal. Então, mas é aí que tá. Eu, por exemplo... Não durava 12 meses, não. A minha infância eu já nunca tive expectativa nenhuma pro Natal. Foi, minha mãe não comemorava de jeito nenhum. Eu sou da época que era proibido ver televisão. Que tinha uma história que eles falavam que dentro de casa... Eu também sou. Mas nós éramos meio rebelde. Eles falavam que se a gente deixasse a televisão, né? Que tinha que tirar a televisão da tomada pra poder dormir. Porque se deixasse, ela ligava de noite e os espíritos saíam. Tinha esse negócio. Porque a TV ligava de noite. Quem disse que eu ia no banheiro à noite? Eu ficava por isso que a gente mijava muito na cama também. Porque eu não levantava de jeito nenhum pra sair. E o medo da televisão ligar e começar a sair espírito dela. Mas eram as coisas... E isso era inventado pelos As crianças de hoje é bem diferente das crianças... Porque hoje, nada a ver, com esse avanço, então não é qualquer caso que pega uma criança no dia de hoje. Agora, a gente, na minha época mesmo, nasci em 80, então na minha época, nós tínhamos muito menos informação. As informações que nós tínhamos era dos mais velhos, Sim. era dos pais... Era dos pastores na igreja e dos professores. Sim. Então, o que colocava em nós passava muito tempo, maior parte do tempo nosso era a escola. Então, o que a escola ensinava para nós, passava para nós, as culturas, tudo que passava, as brincadeiras, tudo, para nós era verdade. Sim. O Saci Pererê era verdade, tudo era verdade. Na minha cidade tinha lobisomem, de verdade. Porque tem... Tinha, eu sei quem que era, eu sei que ele virava lobisomem. Diz que existe mesmo isso aí. Mas na minha cidade tinha, tinha um lobisomem. Você perguntar a Sheila, minha esposa, ela vai falar, não, tinha um lobisomem, era fulano de tal lobisomem, tem um nome e tudo, a gente sabe quem que era. Então isso entra na mente, entendeu? Então, não é folclore não, você tem não mesmo. É folclore, não. Não tem. Eu conheci um homem, o nome dele já é falecido há muitos anos, era menino ainda.
chamava-se Dico Pitã, um negrão, fortão, falava assim, parecia um radialista, aquela vozona dele. E ele, quando ele se deparou com o rádio, esse homem quase ficou louco. Primeiro rádio que ele viu. Sabe, aqueles assim, religioso, católico, mas religioso mesmo, né? Aí quando ele viu aquele negocinho falante, ele desconjurou, falou, isso aqui não é de Deus, isso aqui é o demônio que tá falando aqui, como é que... Sim, rapaz, não, cara, o homem ficou quase louco. Você já viu, eu já vi esses... Eu gosto muito de ver quando o pessoal vai um radinho pra com drone pro interior. Já viu quando o pessoal vai com drone pro interior? É a coisa mais engraçada do mundo. O drone andando no interior, o drone, porque quem é de interiorzão do Brasil mesmo, não sei o que é isso. O povo sai correndo pra rua fora, com pau na mão pra poder derrubar aquilo, que aquilo é coisa de... um negócio sinistro. Quando surgiu o primeiro drone, que o pessoal filmou, que tinha aqueles LEDzinhos no drone, veio dos Estados Unidos, a primeira vez que voou aquilo ali era escovador. Eu lembro do vídeo até hoje. E o povo mostra o modelo do drone que é, e não sei o que. O cara é um americano que foi pro Brasil, fez o vídeo mostrando qual que era o drone. E o povo era de escovador aquilo. Ninguém nunca tinha visto aquilo, era uma coisa sinistra. Tem pouca informação, né? São pessoas que, infelizmente, tem ainda uma boa parte da humanidade que tem. Tem muitos lugares aí que eu tava conversando ontem que eu cortar meu cabelo. Eu queria falar, né? Cortei o cabelo. Não, eu vi isso. Quando foi. A gente tá reparando. Mas o meu ninguém reparou. Ficou menos mal. Aí estavam falando, é uma ilha chamada São Tomé e uma outra ilha que tem na África. E dentro dessa ilha lá, diz que é tão assim... já ouvi falar dessa história. Vou dizer assim, arcaico ainda, tá lá na época da pedra ainda lá dentro lá, entendeu? Então, existem lugares assim que ainda o divertimento das crianças é andar de carrinho, né? Mas você pegar uma coisa assim, mesmo com acesso à tecnologia que a gente tem, você vai pegar, por exemplo, a Coreia do Sul lá, a Coreia do Norte, que esse pessoal lá, eles têm controle de todo tipo de informação que entra pros caras. Tem controle para todo tipo de informação que entra. Então, esse dia eu vi um vídeo de um rapaz falando que ele fez um canal coreano. E nesse canal coreano, isso foi na época da Copa de 2014. Ele fez um canal no YouTube, e lá nesse canal do YouTube ele só postava tudo em coreano, notícia, tudo falso, que a Coreia tava na Copa do Mundo, que a Coreia tava vencendo todo mundo, que a Coreia tava indo pra final e não sei o que. Isso virou notícia mundial, que a Coreia tava fazendo, falsificando a Copa do Mundo, falsificando informação, e era um cara brasileiro. Tinha que ser também, né? Que criou essa história aí. E ele recebeu uma carta da Coreia para ele, parabenizando ele, para mostrar o quanto que a informação na Coreia é mal valorizada. Que eles na Coreia é normal, essas falsas notícias vira coisa, porque eles têm controle de tudo que entra e tudo que sai. Tudo que ouve, eu acho que é como verdade. Né? Então, se você pegar qualquer vídeo de inteligência artificial, como um jornal coreano, por exemplo, quando eles vão achar que é verdade, porque o jornal coreano lá, eles inventam cada coisa que... Né? Então, assim, isso numa sociedade que é desenvolvida, imagina subdesenvolvida. E aí, imagina a gente, naquela época ainda, que no Brasil, hoje acho que o Brasil tem muito mais acesso à tecnologia, à informação, do que há 20 anos atrás, por exemplo, né? Então, naquela época lá, você não tinha muito o que basear. O que você baseava o que a pessoa te falava, o que seu pai te falava, o que sua mãe te falava. Eu sou da época em que, vamos dizer que a igreja era a autoridade maior na nossa cidade. Então, esquece. Era o catolicismo e o evangelismo. Então, eu lembro que a nossa igreja, ela mandava carta para a escola com a gente, mandava carta para a escola para o cara não fazer educação física. Que é jogar bola... fazer essas coisas. O cara era carta, mandava carta, e a escola te liberava da educação física, te liberava do ensino religioso que tinha na escola, te liberava, porque a igreja te mandava uma carta, e a igreja mandava uma carta, e a escola respeitava, então era autoridade máxima. Então aí você imagina, se a igreja falasse que não era para comemorar o Natal, não era para comemorar. Pronto. Entendeu? Era lei. Era lei. Então a nossa igreja era rígida. Nossa igreja era rígida. Eu mesmo e minha esposa, a gente quando começamos a namorar, a gente quase foi disciplinado porque pegamos na mão do outro. Podia não. Podia não. Então, esse poder
da palavra Sim. que as autoridades tinham. Autoridades que eu digo assim, pais, pastores, padres, Sim. pessoas de palavras, Sim. assim, que tinham essa autoridade sobre as Sim. pessoas. Então, eles colocou muitos contos que até hoje muitas pessoas levou aquilo como doutrina. Sim. Como em questão, nós estamos na base principal do podcast hoje aqui, é o Natal. Natal. Então, muitas coisas entrou na mente das pessoas. Sim. E aí aquelas pessoas passaram para os filhos. Sim. E os filhos passaram para os netos. E foi? E hoje, vamos supor, hoje nós estamos aqui, Se quem sabe perpetuou. aí... Então nós estamos aqui, não sei quanta geração depois, Sim. e ainda tem pessoas com a mesma mentalidade. Com a mesma mentalidade. Não é que muitas vezes tentando acertar, eu sempre costumo dizer essa palavra, muitas vezes a igreja antiga, muitas vezes ela errou muito querendo acertar. Sim. Querendo acertar. Só que tem muitas coisas que você acaba dando glória, dando ênfase a outro Deus, a outras coisas, e esquecendo do foco principal que é Cristo. Entendeu? Porque se você pegar e falar que um dia do ano, um dia sequer do ano, esse dia não pode fazer nada, porque esse dia não é o dia de Deus, Sim. Então aí você pode... Você denigre a palavra do Senhor. Porque quem criou os dias foi Deus. Todos os dias são dias de Deus. Todos os dias são dias do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou, né? Eu e o Pai trabalhamos desde o princípio. Né? Mas aí o pastor falou uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, os fins de semana. Sim. Surgiu do catolicismo. Porque se você vai pegar, por exemplo, na China, a China não tem feriado. Na China não tem feriado. Eles não têm influência católica que a gente tem. Diz que é o Europa, povo mais trabalha, né? É o que mais Férias também. Não, mas eles trabalham. Eu vi esses dias o vídeo, o cara falando não, a gente não tem Natal. Aí eu falei, não tem Natal, não tem fim de semana. E eles, pra você ver, eles trabalham 30 dias pra folgar 2. O negócio deles é esse, você trabalha 30 dias pra folgar 2. Então você não tem fim de semana, sábado, domingo, não existe isso lá. E aí você vai ver, historicamente, os fins de semana surgiram do catolicismo, da influência católica, da influência do antigo catolicismo romano, do sábado e domingo reservado a Deus. E agora... Exatamente. O fim de semana era reservado a Deus. Na verdade, seria o primeiro e último dia da semana. É um bem, tipo assim, a máquina católica, ela... Então, se não fosse ela, então muitas vezes as pessoas estariam também, vamos supor, na mesma época que está lá, na Coreia, onde você acabou de dizer. Então ia estar do mesmo jeito. Mais escravizado. Mas por quê? Porque hoje muitas influências, muitas coisas, muitos bem veio através da Igreja Católica. Lógico. Ensinando aquilo ali, ou dando benefício do feriado, Sim. e feriado de um dia, feriado do outro. Por quê? Porque isso, querendo ou não, por mais que a pessoa não crê, ele também não vai trabalhar. Sim, descansa. Ele descansa. Até hoje, por exemplo, os feriados são definidos pelo governo, né? Mas na época os feriados eram definidos pela Igreja Católica. Era a igreja. Sim. Era a igreja que definia que dia que eram os feriados. Parece que eu vi agora, não sei, parece que tiraram mais um dia de serviço, parece que é por semana. Então tem alguns lugares que sim, principalmente empresas de tecnologia, né? Hoje em dia, essas empresas de tecnologia estão adaptando a semana de 4 dias. Semana de 4 dias. Porque agora, segundo eles, estudos, né? Fizeram estudos lá que 2 dias não é o bastante de descanso para você recuperar dos 5 dias trabalhados. Eu concordo. Também concordo. Para mim, podia ser. Para mim, podia ser. Concordamos? Não concordamos. O pessoal aí dos bastidores não concorda, claro. Mas uma coisa que o Samuel falou, e eu acho muito válido a gente colocar como ênfase sobre a Igreja Católica, o quão importante foi a Igreja Católica no espalhar, né, disseminar o Evangelho, é justamente o fato que a Igreja, ela hoje, as regras cristãs, sobre tudo que a gente tem, o acesso à informação que a gente tem, o acesso a tudo isso é graças à Igreja Católica. Por exemplo, se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia. Exatamente. A Bíblia até então não existia, né? Através do conselho ali, não foi o conselho de Nicéia, foi o conselho que veio... foi o conselho de Nicéia, né? Teve o conselho de Nicéia que fala que eles reuniam para poder definir quais seriam os livros da Bíblia.
E aí foi onde foi definido os 66 livros da Bíblia, que também vale a pena, só para contextuar também, que é diferente, algumas pessoas falam que o cristianismo tirou alguns livros da Bíblia, do catolicismo, mas foi ao contrário, né? A Igreja Católica que adicionou mais livros. Adicionou, mas a Bíblia original é somente os 66 livros da Bíblia. Né? A Bíblia original que foi definida pelo Concílio de Nicéia. O que nós temos hoje como Bíblia, como livro sagrado, é o suficiente. É suficiente. É o suficiente para a gente... Quantos mandamentos tinha no Éden? Quantos mandamentos tinha na época de Adão e Eva? E eles respeitaram. Agora botaram 12 mandamentos. É verdade, né? É verdade. Não tinha um mandamento. Um mandamento. Não come da fruta, comer. Agora com 12. Não mexe, não toca. Mas aí está o negócio. A gente pode até encaixar isso no tema. Por quê? Porque de tanto... A Bíblia traz um título, traz um personagem como serpente, né? Certo. Embora pode até não ser, mas o nome é dado como serpente. Então é dado esse nome a ela. Então de tanto ela contar um caso para Eva, ela ganhou. Entendeu? Por mais que o caso que ela contou ia contra o que o Criador disse. E que Adão ensinou, deu para ela. Olha, é assim. Mas o tempo que ele teve para contar. Então, dá-se a entender que não foi uma história de 10 minutos. Não foi uma conversa. Dá a impressão, né? Você vai ver 2, 3 capítulos do Gênesis. Dá uma impressão que a história, que ele bateu em cima. E alguém... A persistência. Alguém lá no Brasil, uma época, disse algo que de tanto você falar a mentira, você pode tanto repetir, chega um dia que ela se torna verdade. Quer dizer, na cabeça de muitos se torna verdade. Eu só não vou falar quem disse isso, né? Porque não faz parte do negócio. Mas se fala do milagre, mas não vai falar o santo. É verdade, mas é verdade. Tem esse ditado, né? Uma mentira contada várias vezes. Várias vezes. Então, vamos supor, se eu tirar o que foi, eu acredito que o propósito do Papa da época foi trazer o povo para o conhecimento maior do cristianismo, apesar que já era uma bomba na época, por isso que Roma decidiu junto colocar esse dia como um dia de Cristo, um dia de nascimento, porque o cristianismo ele cresceu fantástico. Embora muitos erraram, mas não estamos aqui para contar o erro, porque numa caminhada há muitos acertos, há muito erro. É claro que na caminhada, desde Martinho Lutero até no dia de hoje, o cristianismo errou muito também. As pessoas, os pastores, os líderes e tal, erraram muito. Da mesma forma, da construção da história da igreja mãe, que é a primeira igreja, a igreja católica, da mesma forma, houve muitos erros. Porque somos ser humano, todo mundo é ser humano, tem e tal, e cada um tem o seu jeito, cada época tinha o seu líder, e cada líder tem um pensamento diferente. Tem uma visão diferente. Uma visão diferente. Então, aí houve muitos erros. Só que, no meu ponto de vista, um dos maiores acertos de evangelismo, porque esse dia é o dia mais propício para evangelizar. O dia que Jesus nasceu. Entendeu? Embora, vamos falar, não é o dia, então não importa. A intenção de levar esse dia para um dia de nascimento de Cristo. A história é contada nas escolas, a história é contada no canto de Natal, a história é contada pela televisão, a história é contada pelas igrejas, algumas contam de uma forma, mas sempre o menino Jesus está ali. Aí então as crianças aprendem sobre que um dia veio o Cristo, ressurreto, ele veio, ele encarnou na terra, ele veio, então ele acaba sendo o foco principal. E aí pode falar de paganismo, outros podem falar de Deus não sei das quantas, Deus não sei lá, mas no importante é que a maioria das pessoas estão sendo evangelizadas. É isso. E acho que a história mais fraca fala sobre bondade. Exato. O mais fraco, vamos falar só de Papai Noel, é coisa da pessoa ser bom, né? Você fala sobre família. É um dia onde as pessoas, os familiares se consertam, pega na mão, abraça e tal.
É um dia onde muitas pessoas pensam, revê os seus conceitos, é um dia que muitas pessoas lembram da origem cristã, ou outra origem, mas quem sabe uma outra religião que pratica o bem da mesma forma, sempre lembra coisas boas. Vamos dizer assim, quando você reúne, aí você volta lá na tua infância, né? Lembra dos amigos, lembra dos colegas, os irmãos, né? Vão lembrar daquele chocolate que eu escondeu, outro roubou do outro, brigou com o outro. É um momento de recordações. Tem um meme no Brasil, né? Que as pessoas, que fim de ano agora, começa a festa da família, um brigando aqui, um negócio aqui, isso aqui, mas todo mundo espera por esse momento. Todo mundo espera, quer esse momento. Agora eu posso deixar até um pedido para os ouvintes, para os que estão assistindo. Certo. Esse Natal, se você nunca fez isso, então esse Natal, se você conhece uma pessoa que está só, longe da família, ou uma pessoa que tem problema algum problema do século, depressão, como eu iniciei falando que essa é uma das épocas que as pessoas mais cometem o homicídio, suicídio. O suicídio é uma época onde as pessoas vão se matar e tal, por causa começa a lembrar, alguns tinham família, perdeu a família, algumas pessoas acabaram com o relacionamento nesse ano por causa de alguma coisa e agora se encontram num momento difícil de depressão. Então, aproveita o dia, aproveita o mês, aproveita o momento, aproxima-se dessa pessoa que está enferma. Aproxima-se, se essa pessoa está sozinho, não tem família por perto, você sabe que essa pessoa está passando por essa fase, traz essa pessoa, não custa nada você dividir o pão, dividir o peru, dividir o panetone, traz essa pessoa para um convívio familiar. Certo. Entendeu? Então é uma oportunidade para evangelizar. E o evangelismo não é só falar da Bíblia, né? Não. Nunca foi. Porque muitas das vezes a pessoa deixa de fazer isso que você está falando, de se aproximar da pessoa, para querer enfatizar a questão da palavra. E eu falava agora com um rapaz ali, antes de nós ir para cá, que dele chegou muito tímido e nós estávamos tomando um chalado, vocês vieram para cá, e olhei o olhar dele assim, ele estava de olho, ele estava com fome, chegou do trabalho, e daí eu falei para ele pegar, e fomos brincando. Daí ele falou, não, mas eu estou até com vergonha do pastor, porque eu não estou indo na igreja. Eu falei, sim, mas não tem problema. Eu digo, mas se essa ovelha, ela prefere ficar perto de alguém que trata ela ou alguém que não dá nada? Ele falou, não, daquela que trata, tipo, então, estou te dando comida. É isso. Então é a oportunidade de fazer o bem. Sim, então para você começar evangelizar, vê lá se pode abrir. Vamos dizer assim, você ganha a confiança da pessoa, né? Aí depois você passa. Se a pessoa quiser continuar ouvindo, você tem o que apresentar para ela. Sim. Mas se ela achar que não tem necessidade daquilo, você, né? Acabou de chegar aqui a ovelha que eu estava falando aqui. Mas uma questão que o Samuel falou e é muito válido relembrar, quando mais a minha esposa chegamos aqui no final do ano passado, aqui em Portugal, a gente não tinha onde a gente passar o Natal e tudo mais. E eu e ela juntamos mais o Cid e a Priscila aqui pra gente poder pensar o que a gente ia fazer, pra onde a gente ia ir e tal. Aí aconteceu que quando a gente foi... A gente conversou, vamos juntar com algumas pessoas que também não tem pra onde ir, que tinha procurado o Cid e a Priscila na época. Acabou que junta 2, 3 aqui, pessoas que não tinham família, fomos juntando 20 pessoas que não tinham família, não tinha pra onde ir no Natal, se juntaram. Cada um deu um pouquinho e pronto, fizemos uma mesa bonita, comemoramos e tudo mais. Então foi um momento em que todo mundo que não tinha para onde ir, não tinha com quem passar, não tinha com quem comemorar, se juntou e fez uma coisa, fez diferente. Eu tenho certeza que para muitos que estavam ali, aquele foi um dos melhores Natal que eles tiveram aqui. Então. Porque não tinha para onde ir, não tinha com quem comemorar, igual nós estamos aqui. Muitos de nós têm a família no Brasil, a família em outro país e tal. Vamos passar o Natal, na maioria das vezes, sozinho. Então, assim, se tem a oportunidade de juntar alguém que você conheça, que você sabe que não tem com quem comemorar, não tem família, ou esteja passando, como o Samuel falou, às vezes passando por um momento difícil e tudo mais, chamar essa pessoa para poder comemorar junto, para poder estar junto. Vamos esquecer um pouco do que o mundo fala sobre o Natal, do que as pessoas falam sobre o Natal, mas vamos aproveitar esse momento para poder, né, querendo ou não, evangelizar. Viver esse momento, um momento de evangelização.
Porque o maior evangelista do cristianismo foi Cristo. Exato. Então ele veio numa missão, fazer o bem. E todos que se aproximavam dele não saía com fome, não saía com sede, não saía de mãos vazias. Né? Sempre recebia o milagre. Porque o maior milagre do ser humano, que nós estamos hoje vivendo uma época onde muitas pessoas, cada um por si, Deus por todos. Então, uma época assim, se vira. Eu estou aqui, quero a minha parte, eu quero a parte dele, e ninguém está nem aí naquela correria do dia a dia. E principalmente como nós, como somos imigrantes. Sim. Então, as pessoas esquecem uma das outras. Então, a oportunidade de fazer que o Natal seja diferente na vida de alguém, muitas vezes é um acolhimento, um abraço, coisa uma simples, coisa coisa simples. Mas é Natal, não sei o que. Não esquece, como o Michael disse, esquece esse negócio de que o mundo, de que muitas pessoas falam em questão de Natal, que traz assim, que vem denegrir a imagem, denegrir a imagem. Nós, como cristãos, nós comemoramos o nascimento de Cristo com quê? Com prudência, com alegria, com fartura. Entendeu? Então, sem aquilo que um culto pagão tem. Um culto pagão tem tudo que um culto a Cristo não tem. Nós não precisamos de se drogar para ficar alegre, nós não precisamos de fazer orgias para ser alegre, nós não precisamos, porque nós estamos cultuando a um Deus, cultuando a Cristo. Então, e a palavra de Cristo é o amor. Então, que nós possamos viver esse momento. Viver esse momento, não só esse dia, mas podemos começar nesse dia, outros vão começar só no Natal, mas que todos os dias sejam dias natalinos. Exato. Todos os dias, porque essa é a essência do Evangelho. É o amor, a bondade, a união, unir as pessoas, matar a fome de quem está com fome, matar o frio de quem está com frio. Às vezes vai ter aquela casa que vai ter o peru e muito mais, né? E, de repente, quando acaba aquela festa lá que não tem a presença de Deus, isso sai em tristeza, decepção. Às vezes você não tem o peru, você que está no assistindo, não vai ter o peru, não vai ter o churrasco que você gostaria de ter, mas você vai ter a companhia da pessoa que você ama, aquela pessoa, talvez uma pessoa que você nem conheça, mas que você possa criar um elo ali e esse elo possa marcar a história, lembrar, né? Então, quantas pessoas que estão, como o pastor falou, estão sozinhos, necessitando de uma palavra, de um toque no ombro, né? Pode contar comigo, estamos juntos, né? E isso pode mudar a vida da pessoa. Pode mudar, porque ela pode achar que na cabeça dela, de repente, ela está assim, ninguém se importa comigo, né? E não é verdade, né? Que nós não podemos fazer exceção. Quando Cristo fez tudo o que ele fez aqui, ele não fez assim para A, B e C. Ele fez para aquele que quiser. Ele pôs a mesa, né? Então, nós falamos no início da questão do livre-arbítrio. Eu decido o que eu quero, né? Então, eu decido ser bom com as pessoas. Ah, mas elas são más. O problema é dela. Quem vai perder é ela, né? Eu não vou perder, porque se eu fizer o bem, Deus vai me retornar, Deus vai me justificar por isso, né? E nessa caminhada, nessa vida que nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos numa partida, vamos dizer assim, num jogo que, por exemplo, assim, geralmente nos esportes, eu tenho que humilhar você, ou certo, achar o teu ponto fraco para mim ter vantagem. Mas nessa vida, caminhada para ir com Deus, eu não ganho quando eu ganho de você, mas quando eu mantenho você no mesmo nível que eu, né? Eu não vou ganhar o jogo para mim não vai ser bom quando eu coloco você para baixo, quando eu diminuo você, mas quando eu consigo fazer com que você se sinta, como diz o outro, honrado, valorizado, eu também serei valorizado, porque Deus está me valorizando, né? As outras pessoas vão me valorizar por ver eu valorizar você. Então tem pessoas que pensam que no reino, vamos dizer, no mundo evangélico, a pessoa tem que levar vantagem em tudo para poder dizer que Deus está... Não. Se tu olhar para Cristo, ele nunca foi um derrotado, jamais será, mas olha o nível que ele desceu. Né? Ele desceu a ponto de ele caber no ventre de uma mulher.
aonde que só a terra serve por estrado dos seus pés. A terra cabe por estrado dos pés dele. Então cabe só os pés, né? Estrado. Sim. Agora ele desce a ponto coube no ventre da mulher, nasceu como um de nós. Cresceu entre nós que as pessoas mesmo não conseguiam crer que ele fosse quem era por causa de onde ele surgiu, na família que ele nasceu, do povo que ele pertenceu, que ele fez parte ali, né? Mas ele mostra para nós que o que prevalece não é aquele que se faz grande, mas aquele que se faz pequeno. Mas pequeno na questão respeitando, honrando, buscando amar, buscando instruir, e se torna grande por quê? Porque faz aquilo que ele veio fazer. Sim. E eu acho bom, né, a gente enfatizar que às vezes a pessoa, né, bate no outro porque o outro fez uma árvore de Natal em casa, no meio cristão, né, porque o outro comemora o Natal ou se reúne a família para poder comemorar o Natal e a pessoa, né, critica o outro por isso, critica por ele estar fazendo isso, mas dentro da própria família faz coisa muito pior. Sim. Então não vale a pena a gente ficar julgando o outro porque o outro se reúne, porque o outro comemora, porque o outro faz isso, sendo que biblicamente o mandamento é um só, vai julgar o homem a si próprio. Se você está fazendo o que você está fazendo dentro da sua casa, às vezes você não comemora o Natal, mas você maltrata a sua esposa, às vezes você não comemora o Natal, mas você maltrata seus filhos, às vezes você não coloca uma árvore, mas você coloca outras coisas como prioridade na sua vida. Às vezes seja um celular, às vezes seja um videogame, alguma coisa que está te tirando muito mais a atenção da sua família, do que realmente significa essa comemoração, esse coisa, e está separando, dividindo a família. Porque, igual a gente comentou no início aqui, eu não comemoro Natal, mas meus filhos estão vendo as famílias se reunindo, enquanto a minha família mesmo está só se destruindo, está só se dividindo, só ruindo, só caindo. Então, assim, né, vale muito mais a pena nós entendermos a nossa família, olharmos a nossa família, fazer o que é bom para a nossa família, isso principalmente no meio cristão, porque às vezes nós levamos muito ao pé da letra, né, de buscar a Deus acima de tudo. Quando fala buscar a Deus acima de tudo, não é colocar o culto ou a igreja à frente de tudo, mas colocar Deus à frente das nossas decisões. Exato. Assim, colocar Deus junto com todas as áreas. Todas as áreas. E como que nós vamos dizer que Deus está se as nossas atitudes, né, nossos comportamentos não condiz? Entendeu? É verdade. E olha, hoje eu falei para uma visita lá, eu falei que eu sou meio difícil de falar, assim, porque parece que eu sou meio pesado ou muito direto no que eu falo. Sim. Porque se você for analisar, quem está nos assistindo, e os pastores aqui, se vocês for analisar as pessoas que colocam, tipo assim, maldade nas coisas que muitas vezes na minha vida, na sua vida não há mal, não há maldade, mas existem muitas pessoas que colocam mal. Sim. Tipo, faz de uma festa natalina virar um mal, uma maldição. Se a gente for olhar para a vida dessas pessoas como pai, como pastor, como um cidadão, você vai achar muita brecha para dizer não condiz com o evangelho. Sim, você vai ser decepcionado. Porque se eu for lembrar a minha infância, e ver muitas autoridades que passaram, quando que eu fui, de jovenzinho até, de criança até se formar um obreiro na casa do Senhor, quantas lideranças que veio só com a lei da proibição. Sim, sim. Mas a proibição era para os irmãos, era para as ovelhas, não para ele. Sim. Então, não tem a televisão, mas na casa dele tinha. Eu faço o que eu digo, não tem a rádio, mas na casa dele tinha. Não assiste, senão não vai ver essas coisas da Disney, mas ele todo ano tá na Disney. Sim, Sim. Tá entendendo? Então a pessoa, não, essa festa é uma festa pagã, mas na casa dele, dos irmãos, não tem peru, dos irmãos não tem nem um franguinho assado, dos líderes que iam abaixo dele, mas na casa dele tem tudo. Tem tudo. Tem o peru, tem a ovelha, tem a carne, a picanha, e muitos obreiros, até hoje, uns estão morrendo de velho e não conhecem nem o gosto de uma picanha. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, isso não pode. Não. Mas para ele pode. Sim.
Entendeu? Se a gente for olhar bem as pessoas que colocam mal e ele quer simplesmente ele quer guiar o povo no cabresto. Na realidade, são coronéis da fé. São coronéis do evangelho. Julgos desiguais, né? Entendeu? Então ele é o coronel, ele tem que fazer o que eu estou mandando fazer. Então eu lembro que quando uma vez eu subi no altar para cantar, fui chamado para cantar, e eu quase adolescente já, uma criança quase adolescente, então para mim era normal. Eu tava de calça e tava com uma camiseta. E a camiseta tava para fora da calça. Rapaz. Nossa. Eu apanhei. Uma igreja assim com 200 e poucas pessoas, assim, em cima do púlpito. O pastor da igreja falou assim, olha, meu pai na época era presbítero, é filho de presbítero e tal. Olha como é que tá. Mas não sabe se vestir. Oxi. Porque a camisa é dentro da calça. Então, era uma coisa desnecessária. Sim, lógico. E muitas vezes aí a igreja já tomava como... Todo mundo já foi para dentro da calça. Entendeu? E outro tinha que usar a cinta. Então, e fora isso, surgiu um pecado. Da onde que surgiu o pecado? Sim. Uma criança... Nem de short eu tava, porque short já era desconjurado. Esquece, nem na rua. Short era desconjurado. Eu sou da época que você não podia dormir de qualquer maneira. Você tinha que dormir de calça. Agora imagina... Onde vai sair? Não, eu vou dormir. Agora imagina na cabeça das crianças, na cabeça das pessoas. O coronel lá ensinou que não pode. Né? Não pode nada no Natal. Sim. E é como o evangelista Mike falou. Aí o vizinho tá lá com a família, todo mundo se abraçando, as crianças cantando alegre, e ganhando feliz. Presente. Sim. E os filhos dos crentes não. Porque é pecado. Então isso mexe, isso cria, isso aí, essa ideia de colocar mal em tudo, o que vai acontecer? Isso vai simplesmente fazer que o mal nasça dentro do coração de alguém que vai odiar o evangelho, vai odiar o cristianismo. Eu ser cristão, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Não, ser cristão não é isso. Não. Ser cristão não é isso. Ser cristão é você ser feliz, é você poder festar com a liberdade de não extrapolar, de não, olha meu filho, tem dia de Natal, tem assim e tal. Muita coisa é comércio mesmo e tal, mas a intenção é o Cristo ainda. Sim. A intenção é o Cristo. Embora como surgiu, pode até explicar para o filho como surgiu, com tudo. Surgiu assim, mas agora, antes era cultuado a esse Deus, antes era assim, mas depois veio fulano e colocou aqui para que o nome de Jesus seja conhecido em todas as nações, para que o nome de Jesus... Então você acaba fazendo uma coisa que muitos estão falando que é mal, criando aquilo lá no coração. Nesse dia é o dia de você abraçar, é o dia de você estar em família e tal. Então é um dia bom, é um ótimo dia. É um dia muito especial. Só que nós precisamos, hoje eu tenho um entendimento, hoje vocês têm um entendimento do que é o Natal, do que é a Páscoa, do que é todas essas comemorações. Entendeu? Isso, porque se eu colocar que é pecado, eu tirar um dia para lembrar o nascimento de Jesus, vai ser pecado o dia que eu comemoro o meu aniversário. O aniversário do meu pai, o aniversário da minha mãe. Não posso comer. Então, vai ser pecado. É pecado eu ter uma foto, é pecado eu ter uma televisão, é pecado e tal, porque tem coisas que a gente precisa de entender com a consciência limpa, sem uma indução do mal. Porque tem muita gente aqui na internet, tem muita gente induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas ao mal. Por quê? Porque dá like. Porque dá like, entendeu? Então, dá mais like eu contar a mentira e pregar em cima dessa mentira, e muitas vezes achando textos isolados para tentar adoçar essa mentira, do que eu pregar a verdade. Porque muitas vezes as pessoas não geram a polêmica. Então, o que está dando polêmica hoje, o que é? Então, vamos bater contra. O pastor fulano falou isso, então vamos bater contra ele. Por quê? Porque aí vai gerar o like. Muitos influencers, eles falam criador de conteúdo, mas o conteúdo deles é o quê? É tirar
a verdade, Sim. entendeu? E fazer que a mentira, o engano e tal seja verdade. Sim. Então, o que dá like hoje, às vezes, é contar a derrota, a desgraça, o pecado de alguém, quando aconteceu, e vai. Isso dá like porque muitas pessoas hoje, com o mundo do jeito que está, eles preferem dar atenção para o mal, para a parte negativa. Sim. Então, não adianta eu colocar um demônio de um dia que Deus criou. Não tem como. Não adianta. Então, por acaso, o homem, perca de tempo. Foi o que Deus falou com Balaão. Acaso você pode amaldiçoar o que eu abençoei? E uma coisa que o Samuel mesmo falou no início aqui, é que o poder que a história faz na vida de uma criança muda completamente a visão que ela vai ter de mundo. Então, se você usa esse dia para poder contar a verdadeira história, falar, olha, né, vamos dizer isso, vamos dizer, mas a real é essa, é assim e tal, mas a gente aproveita esse dia para poder lembrar do nascimento de Cristo, a gente aproveita esse dia para comemorar em família, para estarmos todos juntos, para pedir perdão, para perdoar, para poder... Isso vai criar na mente da criança algo muito produtivo, muito frutífero, sim, né? Então, de estar entre família, de ceiar. De cear entre famílias. Então, é algo que precisa nascer, porque está se perdendo. Está se perdendo. E vai descaracterizando, né? Porque está se perdendo. Muitas pessoas hoje não tem algumas famílias que já não faz mais questão. Depois do falecimento do pai, da mãe ou dos avós, antes nós íamos só para casa do avô, antes nós íamos só para casa da avó, e agora não tem mais avó e tal. Então as pessoas acham que não, a avózinha foi, o vozinho foi, parou, acabou. Não acabou. A obra boa continua. Os bons costumes continuam. Continua relembrando aquilo que eles passavam, né? Continua passando para frente. A minha esposa, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fica assim, é bom para criar memória. Então, tudo quando nós estávamos com as nossas sobrinhas, tudo, não, vamos fazer isso para criar memória. A gente levava elas pro parque, vamos levar elas pro parque para criar memória. Vamos fazer uma festa de Natal aqui para criar memória, para a criança ter uma boa lembrança disso, ter uma boa lembrança da gente. Então, não é porque a avó morreu, né, infelizmente, depois dos últimos acontecimentos que teve no Brasil, no mundo inteiro, com o Covid, com essas questões todas, às vezes a gente deu uma distanciada, né? Ou as pessoas deu uma distanciada. Esse é um momento bom para poder... né? Agora tem uma coisa que aconteceu, você falou do Covid e a gente acaba lembrando e é bom comentar. Porque com o Covid as pessoas ficaram mais frias entre família. Depois do Covid, as pessoas já não querem mais se unir, não querem mais... Isso aconteceu em todas as áreas, tanto em família quanto até nas igrejas. Sim. As pessoas já viram, eu tenho que ficar aqui, ficar mais isolado e tal. O Covid, ele causou tantos danos físicos, mas ele trouxe um dano muito grave mental na memória da pessoa, que as pessoas se tornaram mais frias depois do Covid. A gente que lidar com pessoas, igual o pastor, eu e tal, nós somos pastoreia, a gente vê que as pessoas hoje já não dá mais peso à palavra. Sim. Já não tem mais o mesmo, parece que é a mesma ênfase. Isso, agora aumentou o negócio, agora, não, eu sou ovelha de Cristo, não preciso de estar mais e tal, eu já não preciso de estar mais junto com uma igreja, com o rebanho, comunhando com o rebanho, porque eu sou a igreja, eu sou e tal, entendeu? Então, essa massa cresceu mais, porque o tempo do Covid é um tempo que as pessoas ficaram mais em casa, na internet, assistindo mais pela internet e tal, e aí surgiu uns loucos, né, internauta, que aí, porque o Covid... É o teólogo de TikTok. O Covid deu voz a muito abestalhado. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas tinham tempo para ficar fazendo vídeo. Sim. Tem tempo para ficar fazendo vídeo. Então, muitas pessoas que não eram notadas, porque era considerado como é mais nada, tal. Só que no Covid deu voz essas pessoas, porque eles estavam mais frequente, fazendo as loucuras, falando as loucuras que eles queriam falar. E aí tinha muitas pessoas também que não tinham o que fazer e ouvir. Então, aí, com o Covid, cresceu muito essa massa de pessoas frias, pessoas que ficaram mais... teve pessoas que não... Muitas pessoas, eu vi casos de pessoas que não recebiam nem mãe nem pai em casa.
Não, mãe, volta pra lá, não posso te ver. Não pode, não, porque tá um negócio, tá um surto aí fora, não posso. Não, filha, mas eu não tenho Covid, não tenho nada. Não, vai pra tua casa. Quer dizer, aonde que um filho, aonde que um pai, aonde que uma mãe, aonde que vai fazer isso com uma pessoa tão próxima? Sim. Então, esse Covid, ele veio trazendo matando assim, a carne, matando os seres humanos, trazendo doença e tudo, mas a maior doença que ele trouxe, que é o legado que ele deixou, é essa friagem que está no ser humano hoje. E no mundo inteiro. Criou um Se fosse distanciamento. uma coisa de 3 meses, 4 meses, é uma coisa, né? Meu negócio foi 2 anos. 2 anos nesse afastamento, 2 anos evitando contato, evitando estar próximo, evitando estar junto. E esse tipo de coisa vai esfriando. Porque a pessoa entra as pessoas, né, os cientistas dizem que o ser humano vive de ciclo, né? Ciclo de semana, ciclo de mês, ciclo de ano. E quando você ultrapassa um ano vivendo aquele ciclo, aquilo se torna rotina. Então, quando você faz uma coisa mais do que um ano, isso se torna rotina. Então, esse afastamento, esse distanciamento que perdurou aí por mais de 2 anos, existem pessoas que até hoje evitam contato. Sim. Eu vejo pessoas que se a pessoa fala assim, não, que não pode chegar perto, que não pode pegar na mão, que não sei o quê. Existem pessoas que usam máscara até hoje por causa... Sim. Porque foi o Covid, mas amanhã pode ser outra coisa. A pessoa que fica... Os irmãos que chegavam na igreja, eu comecei a notar que eles não abriam a mão para cumprimentar mais. Agora já era assim, né? Tem gente que até hoje... Pai do Senhor. Até hoje. Senhor. Mas, quer dizer, ele veio, ele tirou o contato. As pessoas gostavam de conversar, gostavam de estar junto e tal. Hoje a maioria já não querem mais. Então isso tem algo satânico também no meio. Sim, lógico. Embora foi uma pandemia e tal, mas... Mas o mal vem de onde, né? Vem para fazer o quê? É matar, roubar, destruir. Mas Cristo veio para dar vida e abundância. Então nós temos que, nesse trabalho que nós estamos fazendo hoje, fazer as pessoas perceber isso e fazer a reconstrução disso, né? Fazer com que elas relembrem a necessidade desse contato, dessa amizade, desse elo, né? Que se quebrou, né? Se quebrou. E a pessoa não... A distância não faz você amar mais ninguém, ela só distancia mais. Entendeu? Hoje não, sempre foi. A distância, ela não tem como. Eu vou, por exemplo... você tem um caso, vamos dizer, conjugal, ou namorado e coisa, eu vou dar um tempo para melhorar. Não se deu tempo, não melhora, só piora. Então, você tem que não vamos dar tempo não, nós vamos lutar junto, né? Vamos vencer junto, vamos compreender isso junto. Então, se você que está, de repente, esfriou, né, está assistindo esse podcast, e você esfriou na fé com teus irmãos da igreja, volta, luta para você estar próximo, porque como diz o outro, para aquecer tem que estar perto. A Bíblia diz que é bom que 2 andam juntos. Se um tropeçar, o outro, se tiver frio, os dois, um aquece o outro. Né? Então, nós precisamos andar junto. Distanciado não tem como, né? Então, é muito importante você voltar a reconstruir esse elo, essa amizade familiar, enfim, se aproximar das pessoas que você gostava e as pessoas que você não conhece, se aproxime e comece a ter um... Eu lembro quando eu era mais jovem, nessa época assim, no dia 25 a gente saía para ir para casa de um, para casa de outro, né? No outro dia, na casa dos amigos... Né? Eu lembro que a gente saía, eu passava na casa de um, a gente pegava aquele ali, ia pra casa do outro, pegava o outro e ia indo na casa de um por um. Aí um separava, comia uma carne, churrasco, não, agora você tem que ir lá na casa do outro. Aí eu chegava na casa do cara lá, um amigo nosso mesmo que não comemorava, a família dele não comemorava, a gente chegava lá no dia 25 de manhã, batia lá, e aí, o que tem pra nós aí? Não, tem nada, minha família não comemora, não, tem nada, não. Então vem pra cá que eu sei onde é que tá tendo. Então... E a gente ia pra casa de um, pra casa do outro, quando ia ver, tá 10 amigos chegando na casa do outro, batendo na porta, aí a mãe tá aí, tamo entrando. Aí entrava aquele monte de gente, ia pra lá, comemorava e tudo mais. Então assim, isso, né, obviamente, isso precisa de voltar, né? Precisa de voltar. Eu acredito que a intenção do podcast hoje
voltar. As origens, né? As origens, né? Voltar porque o que é bom, se alegrar. O que é bom tem que perdurar. Tem, sim. O que é bom tem que perdurar. Entendeu? Que coisa mais gostosa quando a gente senta, come uma carninha junto, conversa. Olha, nós estamos aqui para fazer 1 hora, aí quando já estamos aqui, né? Sim, Mas é isso, justamente igual a pessoa, você tá em casa, tá vendo esse podcast, tá vendo essa conversa, tá aí intertido, tendo atenção aqui ali, e achando isso bom. Imagina quando você não tá no meio disso, né? Como você aí tá se sentindo próximo da gente porque tá vendo a gente através da tela. Mas às vezes esse papo que a gente tá tendo, um papo gostoso, descontraído, a gente brinca, a gente ri e tudo mais, isso a pessoa pode fazer diariamente, dia a dia. mas acaba que os últimos acontecimentos têm feito com que isso tenha diminuído. Exato. Então é a hora da gente poder sentar de novo. Aquela pessoa que você gosta, tem um amigo meu que ele falava assim pra mim, eu tô entrando, acho que eu tô dando processo de depressão. Eu falei, mas por quê? Porque a minha vida não é mais igual antes. Meus amigos, eu não tenho mais tempo com meus amigos, eu não tenho mais coisas. Eu falei assim, mas o que te impede de fazer isso? E eu não sabia responder. Não, mas é porque cada um tem a sua coisa, mas você pode juntar um ou outro fim de semana, 2 ou 3 fins de semana, vai na casa de um, vai na casa de outro, chama alguém para ir na sua casa, faz o convite. Às vezes você não teve, seus amigos não vão mais te visitar porque você não convida. Sim. Às vezes você não vai mais na casa dos seus amigos porque você não levanta de casa no fim de semana, porque às vezes a gente fica tanto tempo ali no celular que você nem vê a hora passar. Não vai passar. Você acorda de manhã, deitado na sua cama, começa a mexer no celular, quando você vai ver, tá dando 1 hora da tarde. E você não fez nada. Aí você vai, pega, arruma sua casa ali, não sei o quê, depois você senta no celular e começa a mexer. Aí você quer ver uma Netflix, você quer ver uma série, você quer ver um trem, uma coisa, e o seu convívio familiar vai diminuindo. E se isso acontece dentro da nossa casa, né, em família, onde você tá ali vendo a sua esposa, seus filhos todo dia, você tá vendo seus pais todo dia, e às vezes você não tem tanto contato, imagina com aquele amigo de infância que nem mora mais na mesma rua, nem mora mais na mesma cidade, talvez. Tem amigo meu mesmo que há muitos anos que a gente não se vê. Mas quando a gente se vê também é como se fosse criança. Sim. Ô gordinho, vem cá, ruim gordinho. de brincar. Tem uma vez que minha esposa já tinha casado, a gente tinha mudado para outra cidade. Eu já tinha mudado, trocado de carro e tal. Ou seja, a pessoa nem reconhecia mais o meu carro. E esse amigo meu, ele parou do meu lado, ele olha pra mim, eu não tinha percebido, ele olha pra mim, ele desce do carro no semáforo, desce do carro, vai lá, bate na minha janela, vagabundo, e não sei o quê, e começa a xingar. Eu olhei pra ele assim, comecei a xingar também. Aí o semáforo abriu, vai lá, com Deus, viu? Ele entrou dentro do carro e foi embora. Minha esposa só achei que ele ia te bater. Eu falei, não, mas é meu amigo. É meu amigo. Mas é por quê? Porque a gente não perdeu aquela intimidade de infância. Então, às vezes, não é porque o meu amigo não quer mais me ver, é porque às vezes a gente não tem tempo. A vida tira isso da gente, a correria tira. Então, vale a pena, às vezes, você tirar um tempinho. Mas diz que o tempo a gente que faz, né? O tempo também a gente faz. Mas vale a pena, às vezes, o cara tirar um tempo, um dia. Porque eu vi um podcast também, um cara falava assim, quantas vezes você vê o seu pai no ano? Eu vejo 4 vezes. Tá bom. Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 80 anos. Pois é. A média de sobrevivência do ser humano é 85 anos. Ou seja, você tem mais 5 anos para ver seu pai. Ou seja, 4 vezes 5. Você tem 20 vezes para ver seu pai. 20 vezes para ver seu pai. Ou seja, se você for começar a contar, cada vez, se você vê 4 vezes no ano, então era para você aproveitar cada vez que você vai ver seu pai e não perder isso por motivo nenhum. Só que às vezes a gente tem perdido por pouca coisa. Mas vai ter a festa da empresa? Eu não vou porque eu não converso com fulano de tal. Mas e o resto? Eu não vou no jantar em família porque eu não converso mais com meu tio, com minha tia. Aí você evita o contato com a sua família inteira por causa de uma pessoa. Sendo que às vezes é muito mais fácil você perdoar, esquecer, deixar aquilo no passado, aproveitar esse momento, porque você não sabe mais quando você vai poder ver seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. E o Natal justamente faz com que a gente relembre isso. Exato. Tá em família, tá em união, aquele churrasco, aquele peru assado, aqueles comer o peixe, né? Então fazer aquele peixe assado, aquele negócio, ou seja, peixe mais aproveitar, na Páscoa, né? aproveitar. Mas aqui é o tal da tem uma peixe que se faz Bacalhau. Bacalhau, aqui é o bacalhau, aqui eles fazem o bacalhau. É meu terror. Então aí, às vezes esse dia do ano pode ser esse momento de você reconciliar com a sua família, exatamente. né? Voltar à origem, voltar a reviver.
Porque quando nós somos pequenos, nossos pais, a minha mãe mesmo obrigava a gente a participar de certas coisas. Falava, não, você vai, é casamento de não sei, eu nem sei quem que vai casar, mas você vai, você tem que ir. A gente ia, obrigado, a gente ia, brincava com os primos, brincava, fazia daquele momento, mesmo que às vezes era longe, era no interior, não tinha uma televisão. Chegava não tinha embora, nada, não queria vir embora. Não queria vir embora, mas não queria nem ter ido pra começar. Mas nada de ir embora, não queria vir embora também. Então, aí, só que depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai, né, deixando o tempo, deixando o dia a dia, as coisas, que às vezes são até fúteis mesmo. Vou pro shopping, vou pra uma praça, eu vou pra uma coisa, às vezes eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar... Então, que o dia 25 de dezembro, que o Natal, a gente possa parar, tirar esse dia para poder visitar uma pessoa que você não visita há muito tempo, ligar, igual nós estamos distantes, mas a tecnologia também nos favorece para a gente poder fazer uma chamada de vídeo, conversar com nossos pais, conversar com as nossas mães, conversar com os nossos familiares, com aquele amigo que às vezes, aquele amigo, às vezes a única coisa que ele queria é uma ligação de um amigo. Né? De uma pessoa que lembrou dele naquele dia. É tão bom quando alguém lembra da gente e liga pra gente para poder falar com a gente. Então, que nós possamos ser o princípio da mudança, né? O ponto de partida, porque quando nós fazemos diferença na vida de outra pessoa, essa pessoa vai tentar fazer diferença na vida de outro, e de outro, e de outro, e isso vai se multiplicando, né? Que a gente possa lembrar disso aí. Considerações finais, Pastor Samuel? Foi muito bem aproveitado o nosso tempo, porque traz a memória, né? Traz a memória nossos dias de infância, de adolescente, de juventude, que sempre foi mais com família. Sempre foi com família. Então, eu acredito que essa é a intenção, né, do dia de hoje, do podcast de hoje. É trazer à memória as coisas boas do Natal. As coisas boas do Natal. E se porventura alguém, quem sabe alguém não teve ainda um bom Natal, que isso seja um ponto de partida. Exato. Eu preciso no Natal para fazer coisas boas. Por mais que você não seja cristão, por mais que você não seja católico, apostólico, romano, por mais que você não tenha religião nenhuma, o bem é sempre a hora de fazer. Sempre é dia de fazer o bem. Sempre, é dia de fazer bem. Então faça o bem. Entendeu? Você comemora ou não comemora, não importa. O importante é você fazer valer, entendeu? Na tua vida, que você é um ser bom e você não está nessa terra só de peso, só de passagem. Você está aqui nessa terra para fazer algo de diferente. Para criar memória, né? Isso, para deixar o seu legado. Exato. Entendeu? O seu legado. Uns vão deixar um legado bom de pastores, outros vão deixar um legado bom de cristão, outros vão deixar um legado bom da sua história. Então, porque a sua história, independente de religião, independente da sua religião, entendeu? Faça o bem, entendeu? Não olha para quem, mas leve o amor que está em você, porque a gente vê a proximidade de Deus na vida do ser humano quando ele pratica o amor. Esse é o ponto de partida. Se a gente ama fazendo bem, fazemos o bem para um, para outro, ajudamos e tal, isso é uma atitude irrefutável que Deus está na vida dessa pessoa. Com certeza. Porque o bem é algo que vem de Deus, o amor vem de Deus. Então, independente de religião, faça esse Natal diferente. Leve o amor que está em você, leve para outra pessoa. Porque o legado é uma das maiores bênçãos que a gente pode deixar. Verdade. Então, eu quero também deixar meu abraço a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, nosso Criador de tudo e de todos. E agradeço a participação do pastor Samuel Zarão. Eu que agradeço. A gente, e vamos ter mais. E Tomar água, já está paga. É uma coisa que é uma coisa assim que marcou tanto para mim, por exemplo, hoje eu fui surpreendido. Foi essa semana, foi antes de ontem, minha filha ligou assim: ó, pai, tô indo para Portugal. Eu falei, eu vou passar aí, né? Aí hoje me ligaram, ontem de noite mandaram mensagem: amanhã cedo vou passar aí, pegar o senhor, só vai passar o dia com nós. Aí eles, daqui a pouco já aqui, tem uma coisa tão gostosa, né? Ela está a 2.000 km daqui, daqui a pouco está aqui, né? Então isso, quando tem o querer e a condição, fica tudo fácil, né? Então, você tem um telefone na sua mão, você tem a condição de liga, chama, fala.
nem que seja meia dúzia de palavras, né? Com essa pessoa que faz tempo que você não fala, mas não me liga, não deixa, se ela não liga, faz tua parte. Faz tua parte, visita alguém que você não tem visitado, né? Se tua família está todo longe, tem alguém que está doente, tem alguém que está enfermo, tem alguém que está triste, vai, visita. Pensa que seja seu pai, que seja sua mãe, vai lá, leve uma palavra de conforto, leve seu abraço, né? E diga a ele, né? Um Feliz Natal, né? Porque se você for olhar, vamos usar assim o Natal, é como aquela banca de fruta, né? Banca de fruta. Aí o cara fala assim, vou ter que ir cedo porque eu quero comprar as melhores frutas, né? Mas às 5 da tarde ainda tem fruta e tem o cara que vai lá e pega as melhores, né? Quer dizer, então sempre você tem alguma coisa de bom, né? Agora, se a pessoa chega lá, ela começa a olhar, então... se você buscar, você vai separar, vai ter frutas boas ali, você vai escolher as melhores. Então, não escolha, não pegue aquelas coisas que você acha que te faz mal no Natal. Pega aquelas coisas que são boas, aquilo que te somou, aquilo que marcou para você e leva para a tua vida e aplica essas coisas boas na vida das pessoas que estão perto de você. Meu, muito obrigado e até o próximo podcast. Exato, até a próxima. Só para poder acompanhar aqui, se você, igual o pastor falou, o pastor Samuel também falou, seja o ponto de mudança, né? Seja o início. Você faça o bem, você liga, mesmo que a pessoa não te liga, você manda uma mensagem, manda um Feliz Natal, manda um videozinho, né? Convide alguém que você às vezes vê que não tem com quem passar. Eu mesmo, minha esposa mesmo, nós estamos sozinhos aqui. E a gente vai convidar um amigo nosso que também está sozinho aqui, um amigo de infância que também está sozinho aqui, para poder passar o Natal com a gente, porque a gente sabe, né? Nós estamos longe da nossa família, nós estamos, mas igual eu vou te abandonar. Igual nós estamos aqui, tá aqui, assim, Samuel tá com um copo dele cheio d'água ali. Deixou nós, né? Abandonar vocês. Não vou falar nada. O pastor Samuel tá ali com o copo dele. Só o dele tem água, mas se ele colocar um pouquinho aqui, um pouquinho, todo mundo vai ter água. Sim. Então é a mesma coisa. Se você não tem, você às vezes tem só um biscoito, só um bolinho, um negócio, mas se você leva e junta com outro que também tem um pouquinho de arroz, um outro que tem uma meia coxa de frango, quando você vai ver, você tem uma partilha, você tem uma mesa completa e tem todo mundo. Então, o mais importante é sobre dar e oferecer o que você tem de melhor, que você também vai receber o que tem de melhor dos outros. Então, seja o ponto de mudança, seja o princípio da mudança, seja o ponto de partida. Certo. E uma das formas boas de fazer isso é curtindo nosso vídeo também. Exato. Quando você curte, quando você compartilha, você começa a compartilhar, o outro compartilha para outro, manda para outro, e quando vai ver, tá todo mundo compartilhando do mesmo conteúdo. Tem que se inscrever. Se inscreve, assina o sininho de notificação e nossas redes sociais, @tonafé_podcast. @tonafé_podcast. Tudo junto. Tudo junto. Nós aqui, tudo junto. Igual nós estamos aqui, todo mundo junto e misturado, beleza? E queremos agradecer também, né? Ao nosso... Hoje quem tá fazendo a transmissão aqui é o nosso irmão Luiz. O Gabriel tá sumido. Tá sumido. O Gabriel deixa aí. Você tá guardado, Gabriel. Sim. Ó, Gabriel. Nós agradecemos então, o Luiz, né? O Luiz que tá aqui fazendo a transmissão para nós hoje. Agradecemos o nosso irmão Samuel, primeiro de muitos, né? Vai participar de muitos. Nós vamos criar novos conteúdos. 2026 vai ser um ano que a gente vai criar muito conteúdo e vamos contar com ele também. Sim, poder estar com aqui. Certeza. E vamos contar com o Luiz também. O Luiz também vai ajudar a gente. Daqui a pouco o Luiz vai estar aqui também. Daqui a pouquinho. Beleza? Então, gente, como é o último, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Sim. E que o ano que vai vir começa, né, com o pé direito. Com o pé direito. Que comece de uma maneira boa e que você possa ter um ano próspero, um ano feliz. Sim. E com Jesus Cristo, se Deus quiser. É isso aí. É isso. Tchau, gente. Até mais.